Olá, eu me chamo Marione, sou psicóloga e atuo com avaliação e intervenção neuropsicológica. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida que tem chegado muito para mim no consultório, que é o que fazer para potencializar o aprendizado do meu filho durante as aulas remotas, né? Então, as famílias estão enfrentando aí um grande desafio nesse sentido. Como manter o nível de concentração da criança durante essas aulas à distância, né, por meio de videochamada. Então, eu preparei 4 dicas para vocês. A primeira dica é organizar o ambiente de estudos da criança. Então, a criança ela precisa ter o cantinho dela para a videoaula. Ela precisa ter uma mesa bem organizada, né, num local silencioso, distante de distratores. Então tem que ser uma mesa posicionada não de frente para a janela, não de frente para um papel de parede cheio de desenhos, todo colorido, né, e distante dos brinquedos. Por quê? Porque tudo isso pode distrair a criança durante a videoaula, tá? Uma segunda dica é organizar o ambiente familiar. Então, a família precisa se organizar de modo a manter a casa silenciosa no momento da videoaula. Então, se tem uma televisão ligada na sala do lado, essa criança ela pode se distrair com essa televisão, né? Inclusive, ela pode se distrair com passos no corredor. Então, a gente precisa se atentar a isso também. Uma terceira dica é criar intervalos para a criança. Então, algumas escolas já estão fazendo isso, inclusive, de criar mais intervalos para que as crianças consigam, né, ter um tempinho para se movimentar, se esticar, ir no banheiro e quando retornar, ela retornar aí com maior potencial atencional, tá? E uma quarta dica seria criar um joguinho de perguntas para a criança, para fazer no final de toda a videoaula, de modo a verificar se ela está conseguindo mesmo reter algum conteúdo durante essas videoaulas, tá? Então pode ser um jogo de perguntas, pode ser um desenho que a criança faça sobre o conteúdo aprendido, pode ser uma história que ela crie, né? A gente pode fazer uso de diferentes recursos lúdicos para garantir que esse momento seja descontraído, seja leve para a criança, e de modo também que a gente consiga estar acompanhando esse processo de aprendizagem, tá? Então, essas são as dicas que eu queria trazer para vocês. Até mais!